quantas vezes na vida a gente muda de opinião por simplesmente não acreditar no nosso potencial. Eu não sei se você talvez esteja nessa situação de ficar confusa muitas vezes pelo que você vê no mercado. A gente fica com aquele pensamento ali que a grama do vizinho muitas vezes é mais verde do que a nossa e a gente acha que a outra pessoa está se dando bem e a gente não está indo tão bem aonde a gente está. E muitas vezes, por mudar sempre de opinião, a gente acaba tendendo a desistir daquilo que era o nosso ideal desde o início. A gente desiste por talvez buscar o ideal de outra pessoa. Será que você já se colocou nessa situação? Eu, desde 2021, quando eu trabalhava na TV Globo, e aí eu conto em alguns vídeos aqui como é que foi essa minha trajetória lá, que eu comecei como assistente administrativa e depois passei a auxiliar de planejamento e depois engenheira de produção. Então, assim, eu desde aquela época que eu trabalhava na TV Globo, eu sempre gostei de falar sobre desenvolvimento profissional. Tanto é que lá dentro da empresa, eu vira e mexe oferecia treinamentos internos falando sobre desenvolvimento profissional, porque uma dificuldade que eu tinha muito grande era de ser percebida pelos gestores e assim conseguir trilhar uma jornada, né, dentro da empresa para poder crescer e assim ser promovida. Então eu tinha muita dificuldade com isso. E aí eu comecei a perceber que às vezes a pessoa fica ali naquela questão de depender que outra pessoa lhe dê uma oportunidade para que ela possa crescer dentro da empresa. Você mesma busca o seu caminho. E aí, trabalhando ali naquela empresa, eu sempre gostei dessa parte de desenvolvimento profissional. E dessa questão do desenvolvimento profissional, eu sempre gostei de assunto, de falar sobre carreiras, mostrar para as pessoas que há sim formas de você crescer dentro do que você quer fazer a partir do que você vem buscando, da sua essência, de quem você é. E foi assim desde 2021, quando eu pedi demissão e fui lançar o meu livro e trabalhar ali com palestras e treinamentos dentro das empresas, desenvolvendo profissionais. Só que aí, quando eu cheguei aqui no mercado, né, no mercado em si, eu comecei a ver que não era nada daquilo, que não era tão simples trabalhar com carreira. E aí, voltando ao que eu comecei a falar desse vídeo aqui, sobre mudar de opinião, eu comecei a ver que as pessoas diziam: não, vai para o nicho de dinheiro, que o nicho de dinheiro é melhor para crescer. Não, vai para o nicho de marketing digital, porque o marketing digital também você cresce mais rápido. E aí eu fui fazendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Fiz o meu curso de educação financeira no ramo das finanças, fiz como criar seu curso em 4 etapas no ramo do marketing digital, mas a carreira sempre estava ali latente, né? Falar sobre aquele tema. Mas muitas pessoas falavam que esse mercado de carreira não dá dinheiro. E é exatamente assim, né? A gente fica ali olhando o que a gente quer fazer, mas a gente acaba muitas vezes não fazendo porque acha que aquilo ali não vai me levar a algum lugar ou me trazer algum benefício. E aí eu fui fazendo outras coisas, buscando a espiritualidade, comecei como terapeuta de barras de axis, comecei a falar sobre a ressonância harmônica que eu fiz no Hélio Couto, e deixando um pouquinho esse tema de carreira de lado. Foi aí que, do ano passado, não, de 2024 para 2025, eu tive uma depressão muito grande, porque eu estava vendo e percebendo que não estava, como é que eu posso dizer, vivendo o que eu gostaria de viver, né? Saindo da TV Globo, eu fui buscar, né, essa transição, fui trabalhar com o que eu gostava. E aí, de uns tempos para cá, o que eu pude perceber? Quando eu comecei a fazer a parte de busca do minha jornada do autoconhecimento, buscar a parte da espiritualidade, né, como eu falei,
eu comecei a ver que o que estava dolorido, na verdade, essa depressão que eu tinha, né, do início do ano retrasado pro início do ano passado, era por conta de eu não estar trabalhando o que eu gostava de fazer, que é falar com as pessoas sobre desenvolvimento profissional. Então, independente do dinheiro, se vai dar dinheiro ou não, o que eu digo para vocês é: façam o que vocês gostam. Eu sempre fiquei nessa questão dos gurus, né, falando sobre porque tem que buscar esse nicho, que esse nicho dá dinheiro, tem que buscar esse outro aqui, que esse aqui dá dinheiro, vai pro de finanças, que finanças é o que está bombando. Então, veja o nicho que mais está dando dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, com toda a sinceridade que eu tenho no meu coração, o nicho é o seu nicho, é o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, sabe? E eu ouvi isso de um vídeo que eu estava assistindo, e sinceramente isso para mim foi extremamente libertador, porque a gente muitas vezes fica fazendo vídeo para minha audiência, o que que a minha audiência quer ver, o que que ela quer, como é que eu vou alcançar ela. Mas o que que você gosta, né? Então, assim, eu tô buscando me conectar com pessoas que gostem do tema que eu gosto, porque eu acho que vai conectar melhor. Pessoas que estão na busca do autoconhecimento, pessoas que estão se sentindo perdidas na carreira, pessoas que estão ali naquele desenvolvimento, querendo uma transição de carreira. Eu venho falando sobre isso aqui nesse canal, sobre como ajudar as pessoas a mudarem de carreira para que elas encontrem a sua identidade profissional. E aí, quando eu percebi isso mudou totalmente a minha cabeça, porque aí eu consigo conectar com pessoas que estejam buscando o mesmo tema que eu falo. E eu comecei a pegar assim muitos conteúdos que eu tinha antigos, muitas coisas que eu já tinha postado, e tá dando super certo. Eu tô atraindo tanta gente bacana aqui para essa página, não só para essa página, mas também para o Instagram. A gente bateu ali 5.000 seguidores no Instagram, uma marca que eu tenho tentado bater já faz aí 1 ano e meio que eu estou tentando chegar nos 5.000 seguidores, e aqui agora a gente já está chegando num número de inscritos bem bacana, que estava congelado também há mais de 1 ano, o número de inscritos aqui no canal, e basicamente postando o que eu já tinha, o tanto de conteúdo que eu tinha criado desde 2021. Então, eu estou extremamente feliz com isso. E o que eu quero dizer para vocês é, vocês que querem trabalhar no marketing digital, vocês que estão buscando aí fazer vídeos do YouTube, que querem trabalhar aí nessa questão de construção de autoridade, uma nova identidade profissional nas redes sociais, busquem fazer o que vocês gostam de fazer, o que vocês dominam fazer. Muitas vezes a pessoa acha: eu não tenho nada que contribuir para outra pessoa. E o que que acontece? Às vezes essa pessoa tem uma história de vida linda que você ainda não apresentou. Como eu apresento aqui no canal, eu conto que eu fui mãe aos 16 anos, que eu tive a minha filha, a primeira filha, aos 16 anos, e eu falo de como foi essa jornada. E isso conecta também com muita gente que já passou por isso, né? Saí da casa da minha mãe aos 18 para desbravar aí essa jornada. Eu conto como é que foi, como eu consegui escrever meu livro e contar essa história no meu livro, Pare, Você Não é uma Fraude, como é que eu sofri a síndrome do impostor. Então, é muito bom também quando a gente busca essa autoridade, né? Que eu hoje me considero uma autoridade na questão da síndrome do impostor.
tirei agora a certificação Neurociências aplicadas à transição de carreira. E aí a neuroperformance feminina foi a minha tese na PUC. Então, eu falo sobre isso, que é um tema que não é muito difundido hoje nas redes, né? Que só se fala de neuroperformance de atletas, e eu falo sobre neuroperformance feminina, de mulheres, né? Que querem se desenvolver cada vez mais aí no seu trabalho, na sua vida. E agora eu me apego aí nesse tema, nesse nicho aí com unhas e dentes, para poder trabalhar cada vez mais e parar com isso de ficar olhando para a grama do vizinho, porque a grama do vizinho muitas vezes é mais verde do que a nossa. E aí a gente deixa os nossos sonhos, o nosso propósito de lado, para que a gente viva talvez um propósito que não é o nosso. Tudo bem se eu fiz uma jornada, ou se você fez uma jornada de espiritualidade, tudo bem se você fez uma jornada dentro de outras questões, mas que talvez não dê o brilho nos seus olhos como daria, talvez, se você estivesse atuando onde você quer atuar, trabalhando com o que você quer trabalhar. E uma coisa que eu entendi na minha vida é: quanto mais você foca numa coisa, mais ela se expande. Quanto mais a gente foca naquilo que a gente quer, mais se expande. Então, de uma coisa eu posso até concordar, né? Quando os gurus aí da net falam, o algoritmo do YouTube, se você ficar mudando de assunto, ele não consegue entender o que você quer e ele não consegue entregar para as pessoas certas. Isso eu concordo. Que na vida também é assim. Quando a gente fica buscando várias coisas diferentes, fica fazendo várias coisas diferentes, o universo não consegue entender o que de fato a gente quer fazer. E isso sim prejudica, né? Se eu quero várias coisas ao mesmo tempo, o universo não consegue entender o que eu quero de fato para minha vida. E assim, até para atrair o que eu quero para minha vida, tem uma certa dificuldade. Então, assim, isso sim eu concordo. Então, assim, mais uma vez, quanto mais você foca naquilo que você quer, mais aquilo se expande. Então, a importância da gente não ficar mudando de opinião o tempo todo e a gente ter ali um desejo, ter ali um propósito, ter ali um sonho do que a gente quer e a gente se apegar com aquilo até que dê certo. E aí, chegando num determinado momento que você vê de fato que aquilo ali não é mais a sua praia, você não quer mais falar sobre aquilo, aí sim, aí você sai e vai fazer outra coisa, mas até que você esgote todas as possibilidades, né? E eu confesso que assim, nesse mercado de carreira que eu já venho buscando desde 2021, eu confesso que eu não esgotei todas as possibilidades ainda. E eu tô fazendo o que eu gosto de fazer. E outro resultado que teve muito legal foram os feedbacks, né? Os retornos das pessoas que estão aqui na rede ou até mesmo no Instagram dizendo que estão gostando, estão curtindo, estão se identificando com isso. E pessoas que talvez ainda nem souberam, assim, eu falo muito sobre a síndrome do impostor. Tem pessoas que não ouviram falar sobre a síndrome do impostor. E se você não conhece a síndrome do impostor, é quando você não acredita na sua própria capacidade. Muitas vezes você está ali no seu trabalho, fazendo certos tipos de coisa, trabalhando ali, e uma pessoa chega e te elogia e fala: Nossa, que coisa legal, que coisa bacana que você fez. Parabéns. Aí você já começa a duvidar: será que aquele parabéns é para mim? Será que de fato eu mereço essa felicitação? Ou seja, tem tantas evidências que dizem que você merece a sua capacidade, o seu talento, as suas habilidades, mas mesmo assim você duvida. Isso é a síndrome do impostor. E quando a gente sofre essa síndrome do impostor, a gente tende a se esconder. A gente tende a não acreditar que a gente tem potencial para aquilo. E aí a gente pode acontecer isso, a gente vai trocar de opinião, a gente vai olhar para o outro lado,
porque talvez no outro lado eu me sinta mais confiante. Mas eu posso te dizer o seguinte, às vezes o que causa o maior desconforto, que está trazendo aí talvez uma autossabotagem, é o lugar que você deve insistir para não trocar de opinião. E meu propósito, vocês que já estão me acompanhando aqui, é desenvolver mulheres, como eu falei ali, nas suas trajetórias de reconstrução de uma identidade profissional. Então, 3 coisas que são importantes aí para você parar de ficar olhando para a grama do vizinho e olhar para ali, para a sua jornada, para a sua trajetória, para que as coisas deem certo. Primeira coisa é tenha resiliência. Resiliência para aguentar o processo, resiliência para aguentar a jornada, para que você não se sinta balançada aí para poder sair para outra, para uma jornada talvez que não seja a sua. Eu confesso que muitas vezes gravar vídeo aqui para o YouTube para mim sempre é muito dolorido, porque eu tenho uma filha de 7 anos, eu tenho marido, eu trabalho numa grande empresa, eu tenho meus clientes de mentoria, eu tenho, às vezes, muitas vezes, dar um treinamento numa empresa, às vezes aparece uma palestra, eu tenho a manutenção das redes sociais, então, assim, gravar vídeo para cá, para o YouTube, é muito complicado para mim, é difícil. Então, ter resiliência e manter ali no seu propósito, na sua jornada, fazendo aos pouquinhos, com microações, é importantíssimo nesse processo, para que você não fique trocando de opinião toda hora e mostre para ir para esse algoritmo gigante aí, que é o universo, de fato, o que você quer buscar para que dê certo. Segundo, tenha um propósito. Propósito de vida é muito importante e eu sempre falo para as pessoas terem um propósito. O que você gosta de fazer, né? Se perguntar o que você gosta de fazer, o que você faria mesmo que fosse de graça para as pessoas, o quanto você poderia transbordar na vida das pessoas através do seu propósito. É aquilo que te dá prazer e satisfação. Meu marido fala o seguinte, né? Falava muito isso, que Gisele, você já tem tanto conteúdo, por que você não transborda na vida das pessoas? E é exatamente o que eu venho fazendo aqui, contando a minha história, contando tudo que eu já fiz, para que seja talvez um pouquinho de inspiração, para que as pessoas também consigam sair, como uma aluna falou para mim, que ela saiu da escuridão com o meu livro. Então, através da minha experiência contada no meu livro, ela saiu da escuridão. Então, o que talvez você goste de fazer, que você possa transbordar na vida das pessoas através do seu propósito que está dentro de você. Muitas vezes a gente fica buscando olhar para fora e às vezes essa resposta está dentro de nós. Então, o que ajuda muitas vezes é a meditação, né? O mindfulness, que eu estudei no curso de neurociência, que é a atenção plena, né? Você se fechar ali e pensar no que você tá sentindo, o que você tá vendo, o que você tá respirando, o cheiro que você tá sentindo, com uma atenção mais plena ali em você, para você começar a olhar para dentro. Terceiro, tenha um objetivo, né? O objetivo, aonde você quer chegar na sua vida, aonde você quer, qual é a sua meta, o que você quer fazer, né, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Tenha metas, tenha um objetivo, porque aí você se apega com aquilo e vai até o final dentro da sua jornada, porque assim você vai conseguir se apegar com o que você quer, não mudar de opinião, e assim vai facilitar a sua trajetória. Isso aqui foi um vídeo sem roteiro, porque eu decidi ligar a câmera e falar com vocês, porque veio no meu coração. E assim, depois que eu escutei que se Deus colocou no seu coração, Ele vai mostrar o caminho, Ele vai mostrar a direção. E é isso que tem acontecido comigo.
dentro dessa minha jornada aí de trabalhar com desenvolvimento profissional. Se inscrevam no canal para não perderem os próximos conteúdos. Pelo amor de Deus, por favor, compartilha esse vídeo para as pessoas que vocês acham que precisam desse conteúdo, para que não se sintam mais perdidas, para que não fiquem toda hora mudando de opinião ali, vendo outros nichos mais favoráveis aí, porque o nicho é o seu, é o que você quer fazer, seja no YouTube, seja na sua vida. Se vocês quiserem que eu me aprofunde um pouquinho mais nesse tema, escrevam aqui nos comentários, que eu me aprofundo aí mais para trazer cada vez mais dentro desse tema ou dentro do que vocês escolherem, mais conteúdo para vocês, ok? Curtam esse vídeo, deixem seu comentário para que esse vídeo possa chegar em cada vez mais pessoas, tá bom? Até mais!